Jesus, pensar em Deus primeiramente, levar nosso pensamento a Ele, a espiritualidade amiga, trabalhadora, que está sempre conosco. Vamos rogar proteção, amparo a esse trabalho maravilhoso, de humanização. Vamos rogar aos nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, as energias fortalecedoras, os fluidos curativos, para que todos possam assimilar melhor a palestra dessa noite, para que todos possam se sentir melhor, para que todos, enfim, possam receber essa orientação necessária que o Evangelho, todos os sábados, está trazendo para nós. Vamos agradecer essa oportunidade e também pedir para que os trabalhadores espirituais tragam junto de nós as entidades necessitadas para que elas possam também participar desse trabalho e também levar o bálsamo do Evangelho para que todos eles possam se sentir cada vez melhor. Vamos agradecer. Que assim seja. Ana vai ler o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Por favor. O Livro dos Espíritos, capítulo 4, Princípio Vital, questão 65. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado conforme as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, uma vez que o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe esse movimento, não o dá. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Obrigado. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui nessa casa novamente. Vou trazer para vocês hoje aqui um tema um pouquinho provocativo, mas ao mesmo tempo bastante reflexivo. O que nós estamos fazendo, ou que já fizemos no passado e ainda pretendemos fazer no futuro, com a inteligência que Deus nos dá. O que é essa inteligência? Qual é a finalidade dela? Será que nós temos consciência plena que venha a ser essa inteligência? E qual é o tamanho da força desse atributo? Nós, como espíritos encarnados, aqui estamos nesse plano, semelhante a essa nossa amiga, em busca de luz em meio a um universo tão pesado, muitas vezes doloroso, que é a vida sobre a face da Terra. Estamos a todo momento buscando caminhos iluminados para nós, mas esse caminho, muitas vezes nós temos expectativa que ele ilumine a nossa jornada automaticamente, sem uma necessidade de esforço próprio. Rogamos a Deus muitas vezes as bênçãos da luz, aos espíritos amigos, aquela iluminação necessária às tarefas que nos são colocadas, às jornadas que são postas em nossos caminhos, mas não entendemos muitas vezes que essa luz precisa brotar de dentro de nós. Precisa de alguma forma nós iluminarmos o caminho, ou nós permitirmos que o caminho seja iluminado para que possamos refletir a luz que vem de Deus. Estamos em busca então a todo momento dessa elevação, desse conhecimento e desse afloramento emocional que possa realmente nos trazer uma vida mais feliz, mais plena, uma vida com menos pesar. A inteligência, ela é uma palavra que muitas vezes é usada com acepção de distinção entre pessoas que têm mais bagagem cultural e muitas vezes mais conhecimento intelectual e outras que não tiveram essa oportunidade ou que ainda não alcançaram essa quantidade de informações. Mas nós devemos tentar esclarecer um pouco melhor o que vem a ser inteligência e também relacionar isso com o que Kardec coloca para a gente em suas obras. A inteligência se
formos ao dicionário, procurar a sua definição, vai estar escrito lá, faculdade de entender, compreender. Então é um atributo do ser humano que o faz compreender situações, que o permite estender compreensão além de si mesmo. É algo que transcende aquilo que está dentro de si, que ele se entende como indivíduo, como ser humano, como espírito, e faz ele se relacionar com esse mundo externo, com esse mundo material, com esse mundo tão cheio de situações e também tentações, ou muitas vezes dificuldades, que nos é colocado. É uma relação, é a forma como nós estabelecemos a relação com esse mundo. Qual a concepção que nós fazemos do mundo? Será que é só nós, como indivíduos, que é útil essa inteligência, só para a gente se entender como algo separado, único, especial, que Deus deve atender? Ou não? Ou é uma coisa que se expande, que vai além de nós? Está relacionado também ao intelecto. Onde está esse intelecto? Será que ele também é algo que é fechado dentro de nós ou está em relação com o mundo? Se está em relação com o mundo, está em relação com os nossos irmãos. Se está em relação com os nossos irmãos, está em relação a sentimentos que devotamos a todos aqueles com quem convivemos. Então, de alguma forma, a inteligência vai além de um aspecto que esteja relacionado apenas a conhecimento. E nos questionamos muitas vezes de onde vem essa inteligência. Por que será que eu tenho essa capacidade, esse atributo de pensar, de agir, pensar e me compreender e agir fora de mim para o mundo? Kardec fez essa pergunta aos espíritos. E é uma pergunta muito valorosa. No Livro dos Espíritos, na questão 71, Kardec, já explorando os aspectos do princípio vital, pergunta aos espíritos, a equipe dos espíritos de verdade, uma pleiade de espíritos muito iluminados e angélicos, se a inteligência é um atributo do princípio vital. O que é o princípio vital? A Ana leu para a gente ali no Evangelho logo no começo. É algo que permite que a matéria mostre-se em movimento, em ação, em atitude perante o que existe nesse mundo. Ou seja, não é algo morto, não é algo que não tem vida, é algo que se movimenta. A inteligência não está relacionada a isso. Nos respondem enfaticamente os espíritos. A inteligência é um atributo do princípio vital, do que dá a vida? Não. Não é um atributo do princípio vital. Então, a inteligência, com essa restrição de compreensão que temos sobre o que ela vem a ser, é dita para nós que não. De onde vem, então, essa inteligência? O ser humano, sim, é um ser inteligente. O espírito encarnado neste corpo, como sapiens, é um ser inteligente. De onde vem essa inteligência, então, se ela não está ligada ao princípio vital? Vem de Deus, da inteligência universal. Os espíritos nos esclarecem, então, que essa capacidade de pensar, refletir e querer agir e se pôr em ação com um propósito de desenvolver algo no mundo, na sua vida, não apenas para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, como é o caso de outros seres que são animados, não pensantes. Seres, irmãos menores nossos, animais, que vivem sobre a face da Terra e compartilham conosco essa encarnação. Em algum momento, esse nosso princípio vital residiu, o princípio vital do Espírito residiu nessas esferas minerais, vegetais, animais e agora luminais. Só que nesse momento, nessa altura, temos um atributo além, que é a inteligência universal. E isso une então o princípio vital com a inteligência universal, temos o Espírito, nós. Então esse atributo que vem de Deus é algo muito significativo. Porque se Deus me dá essa ferramenta para que eu haja, para que eu desenvolva ela perante a vida, perante aqueles com que eu convivo nesse mundo, é algo que deve se refletir. O que estamos fazendo? Porque é uma ferramenta que não é todos os seres que possuem. Se os animais possuíssem,
e tivessem atitudes inadequadas do ponto de vista moral, eles seriam cobrados. Mas não, eles não possuem essa inteligência. E nós possuímos, sim, um pedacinho da inteligência universal que vem de Deus. Seremos cobrados por isso? Sim, certamente seremos cobrados. Os espíritos, então, são seres inteligentes da criação. Sim, são seres que unem a inteligência divina com um atributo vital para que, encarnado nesse corpo, possa agir. Esse é você, esse sou eu, esse é um espírito, tem os dois atributos. A questão permanece: quem é este humano inteligente? Quem é esse ser que Deus deu a ferramenta e precisa colocar em prática essa ferramenta? No livro dos Espíritos é dito que, no Evangelho segundo o Espiritismo é dito que a inteligência se assemelha à enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante para que possa lavrar. Deus nos dá a inteligência para que ela seja utilizada também. Se esta inteligência é utilizada de forma inadequada e muitas vezes contra os princípios que Deus, através dos ensinamentos de Jesus, nos coloca, isso se assemelha ao ajudante que levanta a enxada contra o jardineiro e vai, então, usar aquilo ali para afrontar a missão que lhe é dada, para agir de forma intempestiva e refletida, com algum nível até de incompreensão, de ignorância, que muitas vezes chamamos de maldade. Será que, ao utilizarmos essa ferramenta, temos essa clareza de que estamos usando ela muitas vezes de forma inadequada? E esse ajudante, que somos nós, não teremos que pagar em algum momento por esse erro? Kardec pontua que, em algum momento, se for mal utilizado, o valor do prejuízo oferecido numa oportunidade será cobrado em oportunidade futura. E devemos ter isso em mente, não com o sentido de que Deus é um Deus punitivo. Deus é alguém que irá nos cobrar na mesma moeda aquilo que de mal fizemos com a ferramenta que nos deu. Não. Pensar dessa forma é pensar o contrário do que é Deus. Deus é todo amor, toda justiça, toda inteligência. Se pensarmos um passo atrás, que não depende de Deus para que as consequências da nossa vida existam, para que elas surjam, que ela faz parte simplesmente da lei universal, veremos que as consequências muitas vezes difíceis, as situações muitas vezes difíceis que passamos nas nossas vidas, são consequências desse mau uso da inteligência no passado. Kardec pontua muito bem isso daí. Então, por exemplo, se eu, nesse momento, me questiono quem é esse humano inteligente, eu posso aqui fazer uma pequena brincadeira com vocês e dividir esse ser humano, se ele é realmente inteligente ou não. Se eu fizer, por exemplo, um espírito encarnado inteligente. Ótimo, acho que estou tendo visão de outros desencarnados que não estão interagindo comigo, mas tudo bem, não sabia que eu tinha desenvolvido essa capacidade até então. Vamos lá de novo. Ótimo. Essa reação que você tem a uma manifestação inteligente que lhe impulsiona, que lhe dá um motivo para se movimentar, você tem que tipo de reação? Se você se mantém inerte, com vários tipos de estimulações inteligentes lhe propondo a ação, você vai agir como homem ou como aquele ser animado não pensante, tal qual os animaizinhos, irmãos menores nossos. Perceba, a nossa vida, os desafios que são colocados nela, não são de forma nenhuma situações para que nos mantenhamos apáticos, nos mantenhamos sem ação perante as dificuldades, perante as alegrias também. Veja,
A vida não pode ser só compreendida também como dificuldades, tristezas, amarguras. Nós temos o direito e nós podemos procurar a alegria sadia, a alegria benéfica nesse mundo. Mas, quando as situações não são colocadas, devemos agir. Se eu não agir, o que acontece? Nada. A vida permanece, o princípio vital permanece. Você chega lá nos seus 70, 80, 100, 120 anos. Ok. E o princípio inteligente, o que ele fez durante todo esse tempo? Não respondeu de forma inteligente também? É isso que nós precisamos fazer. Mas responder de uma forma inteligente é responder com bem? Puxa, mas tem tanta gente inteligente que não faz o bem, que às vezes usa essa inteligência para fazer coisa que não parece ser tão boa, na verdade. Às vezes eu vejo a agressão sobre um irmão meu, às vezes a obsessão por se criar fórmulas mágicas inteligentíssimas de que se extraia toda a capacidade do mundo e dos meus irmãos para que se obtenha um benefício, um lucro, uma vivência material mais plena e eu me esqueço do lado moral. Então a dosagem do quanto usar essa inteligência está atrelado sim com a parte moral. De que forma isso se encaixa? De que forma isso se dá? Será que se a gente quiser desenvolver só o intelectual vai ajudar? Se eu passar a minha vida inteira recebendo estímulos, no meu emprego eu posso receber estímulos cotidianamente, não é verdade? O meu patrão vai ali, me cobra, fala, olha, vamos agir assim, não, você precisa produzir mais, você tem metas, você tem necessidade de avançar, olha, você precisa estar além, você precisa fazer um curso, então eu vou crescendo em inteligência. Será que eu vou utilizar isso para qual finalidade? Que humano inteligente é este? É a missão do humano inteligente na Terra. Que devemos nos focar aqui. O homem inteligente, então, de alguma forma, ele não deve se ensoberbar. Ou seja, se ele teve de alguma forma condições, estimulações, oportunidades de crescer intelectualmente, quando é que eu posso imaginar que este homem ele está próximo de um ser angelical e puro, que já passou por diversas encarnações, com milhares de oportunidades e agregou praticamente todo o conhecimento universal? O que é esse conhecimento perto do conhecimento pleno do que é o universo? Não é verdade? Então, eu vou me ensoberbar com essa pequenina coisa que eu sei? Eu só vou estar fazendo jus àquele velho ditado. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, eu não sei nada. Eu vou querer achar que eu sou muito, que eu sou algo além. Alto lá. Não os ensoberbeis, pois o vosso limite nesta encarnação é estreito. É um limite curtinho. O que a gente vê, o que a gente aprende, o que a gente compreende no mundo é muito pouco. É deste tamanho o conhecimento nosso. Ainda que seja o conhecimento mais elevado, de ponta, de fronteira, a gente está enganado se a gente quer achar que a gente tem muito conhecimento. E qual é a nossa diferença para o nosso irmão, que às vezes não teve oportunidade nenhuma, que tem um coração imenso, que desenvolveu um senso moral muito, muito acima da gente, mas que nessa encarnação não exibiu ainda essa capacidade intelectual? Porque talvez não fosse uma encarnação para que ele desenvolvesse essa parte moral. Mas quando se levanta o véu da encarnação, se retorna ao plano espiritual, eu vou ver que o conhecimento dele, muitas vezes, está lá, quilômetros do meu, que é pequenininho e estreito, não é verdade? Jesus, em algum momento, precisou mostrar a todos o seu conhecimento, precisou mostrar a todos que ele era muito superior intelectualmente. Não, ele foi muito humilde em todo o tempo. Conversava com os doutores da lei, procurando explicar o que era a lei divina naquela época. Ao curar um cego, com a sua própria saliva, misturou um pouco de terra e passou nos olhos do cego. Que conhecimento é esse que permite que ele faça esse tipo de transformação? Ele precisou falar para alguém, olha, eu tenho conhecimento de toda a matéria, de toda a energia que existe nesse planetinho pequenininho de vocês,
e estou curando aqui um cérebro. Então perceba, a ensoberbação é, na verdade, uma diminuição daquilo que nós realmente sabemos. Utilizei para o bem de todos. Se eu utilizo mal, eu não estou trabalhando com a enxada para produzir o bem, para lavrar a terra da encarnação no servir ao próximo. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante, como eu falei. Ai de mim de levantar essa enxada. Posso levantar? E é dado livre-arbítrio. Quem vai me questionar se eu levantar a enxada contra Deus? Se eu trabalhar essa enxada no propósito que seja diferente daquele de amar o meu próximo? É Deus? São as outras pessoas? Ou é a minha consciência? Certamente que é a minha consciência. Nós somos prisioneiros das atitudes que nós mesmos provocamos. E a lei está inscrita em nós, dentro de nossa consciência. Encarnação após encarnação. Esse exagero de utilização da inteligência leva ao orgulho e perdição contra si mesmo. E uma diferenciação que é muito importante. Ao utilizar essa inteligência procurando lavrar a terra, procurando exercer melhor a nossa encarnação, nós não devemos entender isso com o nosso esforço em buscar desenvolver o atributo do intelecto. Nós não devemos confundir isso com conhecimento e informação. Muitas vezes no passado, a que se atribuía a inteligência? Uma pessoa que estudou por muito tempo, agregou muitas informações e era uma fonte, então, uma referência de conhecimentos em uma área específica, num campo específico, não é verdade? Pergunto a vocês, onde estava a informação há 30 anos atrás, 40 anos atrás? Se você precisasse fazer uma pesquisa sobre algo que você não conhecia, não entendia direito, onde você ia? Na internet? Tinha internet 30 anos atrás? Onde você ia buscar essa informação? Telefonava para alguém e perguntar. Pode telefonar para alguém e perguntar, pode no seu professor, na sua escola, alguém livro, que você... enciclopédia. Ai, a enciclopédia. Quem não utilizou a enciclopédia aqui? Os que têm pouco menos de 20 anos não devem ter usado, mas a maioria de nós utilizamos, era a fonte de informação. Você ia lá e pesquisava. E muitas vezes era a única fonte. Você não tinha como contrapor a informação. E aí você falava, não, eu vou pegar dessa fonte, ainda que seja uma limitada a minha fonte, eu, com isso, vou me mostrar uma pessoa mais inteligente que os outros. Inteligência e informação não são a mesma coisa. Hoje, o mundo tem informação? Muito. Onde está? Na internet. Quanto de informação? Toda. Como assim toda? Toda a informação. Tudo que o ser humano conseguiu construir de conhecimento está disponível. Em quanto tempo isso ocorreu? Poucas décadas. O ser humano, então, deu um salto intelectual imenso em poucas décadas e se tornou melhor, então? Que desafio é esse? Que a informação, então, está mais do que difundida, a informação está mais do que liberada e nós não aprimoramos o intelecto para utilizar a informação de forma amorosa, de forma a beneficiar o meu irmão. Pensemos e reflitamos nisso. Inteligente não é aquele que possui muita informação. Inteligente é aquele que consegue agir e mudar algo no seu ambiente na direção do outro, na direção de um propósito do outro. Esse propósito, às vezes é positivo, às vezes não. Mas a ideia que Jesus nos dá é que progredamos amando o próximo. Então, progredir amando o próximo é fazer o bem, utilizar bem essa inteligência. E eu também não posso me esquecer que essa inteligência ela não está relacionada apenas ao aspecto de compreensão do mundo, nos fenômenos que me aparecem no mundo, nas situações em que eu tento compreender o mundo, nas suas reações, um raio que cai, a chama que se acende, um produto que se transforma, o minério que eu extraio de uma jazida. Quais são as técnicas, as tecnologias? Qual é o pensamento que eu preciso desenvolver? É um pensamento racional, bem mecânico, bem exato, bem empírico muitas vezes, porque é por tentativa e erro. Será que a inteligência está ligada só a isso? Ou também tem essa parte emocional?
Será que se eu não desenvolver a parte emocional e quiser desenvolver só essa parte emocional, eu vou me tornar uma pessoa inteligente? Será que eu sou inteligente quando, ao identificar em mim uma emoção que não é positiva, uma emoção que me machuca, uma emoção que muitas vezes me faz doer um cantinho ali que dentro de mim eu sinto que não é algo positivo, não faz bem a mim, não faz bem àquele que está próximo de mim? Será que não é inteligente olhar para esse sentimento e procurar modificá-lo através da reflexão sobre tudo que ocorre na minha vida, de bom ou mal, pelo uso dessa emoção inadequada? Outras inteligências existem, inteligências artísticas. Quantos artistas desenvolvem com coisas belíssimas? Eu não posso atribuir simplesmente a algo material, tem que ser um atributo de inspiração quase divina. Não é verdade? Quantos quadros, quantas músicas, quantas coisas belas que o homem é capaz de produzir, que não estão relacionadas apenas à esfera nacional e emocional. Inteligência naturalista, interpessoal, inteligência corporal, enfim, uma infinidade de inteligências. Pensemos então que nós, espíritos, precisamos reunir todas essas capacidades que temos dentro de nós e aflorá-las. Se eu for pensar então que eu devo desenvolver o meu moral e o meu intelectual para que eles não tenham um descompasso, mas ao mesmo tempo imaginar que o meu intelectual é só esse racional aqui, eu estou lascado. Quem deve nos servir de modelo? Que é modelo? Jesus, os Espíritos. Jesus é o guia e modelo dessa atitude. Ao longo de sua vida estudou? Certamente. Ao longo de sua vida trouxe reflexos do que já tinha de conhecimento do passado? Certamente. Ao longo de sua vida demonstrou que essa capacidade emotiva, essa capacidade de sentimentos é bem estabelecida, é algo que ele pode usar para auxiliar o seu irmão, auxiliar aquele que está vivendo ao seu redor, para lhe servir de exemplo, de auxílio, com humildade, com caridade? Certamente. Então Jesus não pode ser compreendido apenas como um modelo simples de caridade. Se nós atribuirmos a figura de Jesus simplesmente ao aspecto do coração, emocional, aquela coisa que nos traz um apelo sentimental muito forte, é diminuir a figura de Jesus. Porque ele tem todos esses atributos da inteligência, só que hoje, até hoje, temos dificuldade de compreender como ocorrem essas conexões, como que essas frentes conversam. Porque ainda somos pequenos. Devemos nos culpar por isso? De forma nenhuma. Devemos nos colocar como seres tão inferiores que não devemos erguer a cabeça e falar assim: sou capaz, tal qual Jesus. Certamente. Jesus não é um ser especial que Deus criou para que ele fosse elevado acima de nós. Nós devemos sim atingir o objetivo que é Jesus guia e modelo. Nós temos as mesmas capacidades e ele nos alerta. E ainda mais podemos fazer, ainda mais do que ele mostrou aqui para a gente. Se eu utilizo então a minha inteligência apenas com esse aspecto racional mecânico, o que eu transformo, o que eu faço com os meus sentimentos? Se eu entendo o mundo só como uma caixinha quadrada, que eu encaixo uma coisa ali, outra aqui, a natureza funciona de uma forma aqui e outra ali, e eu não olho para o meu irmão como um ser que eu devo amar, que eu devo respeitar. Eu vou colocar esse sentimento de lado. Vou transformar ele em sentimentos sem consequências. Então eu me torno egoísta, orgulhoso, vaidoso. Eu trago os meus valores. Eu não tenho empatia pelo meu irmão. Eu não me coloco no lugar dele para tentar sentir o que ele está sentindo. E aí a minha cabeça pode funcionar muito bem, só que não coloquei o meu coração no lugar do meu irmão. E se eu faço o contrário? Se eu ajo a todo momento pensando: nossa, falei um pouquinho mais alto para aquele meu irmão, meu Deus, será que ele achou ruim comigo? Será que ele vai achar, não vai gostar mais de mim? Será que eu afetei a pessoa com uma palavra um pouco mais dura? Será que eu sofro no sentimento, crio ansiedade, crio ciúmes? Aquela pessoa, ela é minha esposa, ela não pode ter relacionamento com ninguém, eu trato ela como um sentimento meu aprisionado dentro de mim.
sinto orgulho e não deixo as pessoas falarem as realidades para a minha vida, que às vezes eu tenho necessidade de ouvir. Às vezes eu venho no centro espírita em busca de uma inspiração, ou mesmo, às vezes, em algumas situações, nos são encaminhadas até mensagens dos espíritos amigos, e nos lembramos com essas mensagens, com esses ensinamentos. Culpa, sinto culpa por tudo. Tenho uma atitude assim, acho que eu estou errado. Tenho uma atitude assada, eu acho que eu estou errado. Eu não me permito agir, eu fico prisioneiro de sentimentos. E não uso essa parte racional, essa parte de compreensão do mundo, da forma como ele deve ser, atenuando essa ansiedade tão grande, esse melindre, essa culpa tão grande. Isso daí me gera desequilíbrio. Não é verdade que muitas vezes a gente descamba para esse lado aqui, ó, e aí a gente deixa essas emoções. Para onde vai a nossa vida? Que direção que ela tem? A gente perde a direção, perde foco, não é verdade? Mas se eu ajo só com foco, eu não olho para ninguém. Isso é perigoso. O indivíduo, então, ele precisa pensar e agir. Pensar e guardar aquela reflexão para si, sem transformar isso numa atitude real e concreta, não é elevar o seu intelecto, não é tentar progredir. A inteligência racional, então, ela está sempre muito conectada com essa questão do progresso material. E aí eu retorno na questão do conhecimento. Se temos tanto conhecimento hoje em detrimento de tanta dificuldade de conhecimento há poucos anos atrás, e o mundo não parece ter melhorado tanto, na verdade eu ouço muitas pessoas falando: puxa, o mundo está mais difícil hoje, puxa, o mundo está mais dolorido, mais difícil de ter relacionamento com os meus irmãos. Eu pego meu celular, eu não tenho mais pessoas me ligando, eu não consigo mais ouvir a voz daquele meu amigo que eu ouvia, daquele meu irmão que está naquela cidade distante, que eu gostaria de ouvir a voz, eu gostaria de ter a presença dele aqui, mas a vida está tão corrida. Olha que facilidade boa que é o celular, não é verdade? Quantas potencialidades ele nos permite, quanta comunicação, quanto que era difícil fazer uma ligação telefônica no passado, quanto que era difícil você ver o outro, então, através de uma câmera. Quando aparecia você na televisão, olha, era uma festa, você tinha que divulgar para Deus e o mundo. Hoje, se tem alguém com uma câmera na rua gravando, você passa e não faz diferença. Antes, você queria dar tchauzinho, ficar... Perceba quantas facilidades nos são dadas perante esse progresso material que vem do desenvolvimento da inteligência racional. E aí a gente começa a falar, esse mundo está tão difícil, será que é um mundo tão material? Será que esse materialismo está levando a essa dificuldade? Será que nós devemos então abandonar esse mundo material e viver plenamente no emocional, no espírito, e esquecermos que esse mundo material aqui existe e é aqui que nós precisamos viver, porque esse é o momento correto, a hora correta, com as pessoas corretas. O progresso do mundo material é uma prova significativa para o progresso moral. Por que será que a gente tem essa saudade do passado, então? Será que porque esse progresso material, na verdade, não está criando para nós alguns desafios que não podem ser simplesmente superados por falar, olha, eu vou abandonar isso daqui, estou indo embora. É a mesma coisa de eu chegar nessa encarnação e falar, olha, esse monte de prova que tem aí não é para mim. Eu estou tirando o corpo fora e eu não vou enfrentar nada. Eu vou para o alto da montanha e vou viver ali afastado de tudo e de todos, para que eu não interaja com ninguém e possa causar mal a alguém. É isso que é o propósito da encarnação? Não é. A gente deve de alguma forma afrontar isso daí. Afrontar de que forma? Com raiva? Não, de alguma forma a nos transformar. Qual é, portanto, o objetivo desse progresso moral? Perdão, o objetivo do progresso material? Será que ele tem uma finalidade que vai além de ter as coisas boas, o conforto? Quão bom é hoje o mundo, dada a menor dificuldade de acesso a alimentos? Quanto que o mundo não produz mais de alimentos hoje do que no passado, em épocas de fome extrema? Ainda existe fome no mundo? Muita fome. E desperdício de alimento? Maior ainda. Seria suficiente. Então, quer dizer, houve um progresso material? Houve. E o progresso moral? Ou seja, os benefícios que me são dados
será que eu estou aproveitando eles? Ou será que eu tenho que tirar o corpo fora disso também? Olha, eu estou abandonando o celular 100%, nunca mais vou usar ele para nada, porque tanta gente me manda coisa ruim e eu também fico me perdendo aqui nas páginas. Eu gosto de ficar vendo muita notícia, eu gosto de ficar vendo muitas coisas que me fazem... Peraí, você foi educado para usar um smartphone? Quem aqui foi educado? Aprendeu na escola lá, olha, você tem um aparelhinho. Máquina de datilografar, muita gente usou, né? E aprendia, tinha aula para isso, né? Aí tinha como, às vezes, tu está usando a máquina de datilografar de forma muito específica. Não, você ia lá com um propósito. E o celular, a gente não foi educado. Como que a gente se educa? O celular é só um aspecto pequenininho desse mundo. Eu tenho acesso agora a empregos, a facilidades que me dão acesso a coisas e aspectos materiais que há pouco tempo atrás não existiam. Perceba então qual é o salto que foi dado em pouco tempo na nossa geração, na geração dos nossos pais e nossos filhos, 3, 4 gerações, para que o mundo pudesse então ter essa largueza de disponibilidade material, de bens materiais, de progresso material, mas ainda com aquela ideia de que isso é para me servir. Lá no passado, essa dificuldade material, essa falta de acesso a esses bens materiais, tornavam a natureza um empecilho ao desenvolvimento do homem. Meu avô trabalhou em serrarias no interior do estado de São Paulo. Qual era o papel dele? Derrubar matas. Ele precisava então derrubar matas e mais matas, florestas e mais florestas, para quê? Para que a cidade pudesse expandir, para que a cidade pudesse crescer. Por quê? Qual era o empecilho então ao desenvolvimento humano, que era a cidade, sinal de progresso? O que era? Era a natureza impedia tudo. O governo não mandou construir a Transamazônica, não mandou cortar de fora a fora a floresta, fazer aquele corte que sangrou o coração da floresta, e ainda sangra hoje em dia. Mas por quê? A visão nossa não permitia enxergar que o ataque à natureza é um ataque a nós mesmos. E vemos esse reflexo hoje em dia. Notícias tristes e ainda perspectivas futuras de dificuldades que deveríamos enfrentar, se não combatermos a questão da falta de sustentabilidade, do aquecimento global e por aí vai. Perceba a transformação que o homem pensava que era necessário exercer sobre o mundo para que o consumo dele pudesse ser exercido de forma mais forte. Olha que dor forte não deve dar no seu coração. Olha uma imagem dessa, o barulho da árvore caindo. O silêncio que tem antes é precedido, posteriormente eu ouço o barulho de uma serra e aquela árvore caindo. Quão dolorido não é isso hoje para o nível de consciência que nós criamos também em pouco tempo, não é verdade? Se o meu avô tinha essa perspectiva de que é preciso vencer a natureza e é preciso então avançar sobre ela para que eu tenha uma vida melhor, quanto que o homem também já não criou de consciência positiva em saber que ele precisa conservar a natureza? E o mundo progrediu. E o homem tomou essa consciência. Todos estamos plenos dessa consciência, estamos aprendendo, somos aprendizes. Mas ainda não estamos plenos, estamos passando isso para as próximas gerações, tentando nos conscientizar também. Mas veja que é possível. Quanto que mudou então a perspectiva moral nossa, o nosso avanço moral em relação à natureza, em relação ao mundo, com essa questão do progresso material. Então isso deve nos incentivar, na verdade, para sabermos que é possível melhorar, que é possível mudarmos nossas cabeças, nossos corações, no sentido de fazer o bem ao mundo. E quem é o mundo? São os nossos irmãos, os animais, a natureza, tudo que nos rodeia. Tudo é vida, tudo vem do princípio vital e a inteligência nos é a ferramenta dada por Deus para que possamos progredir. Muitas vezes passamos ao largo dessa reflexão e imaginamos que o mundo é apenas ainda essa questão de traga a mim os benefícios, me encha mundo dos privilégios, da necessidade do
conforto, que eu não vou precisar fazer nada pelo mundo, eu preciso apenas me estabelecer, me satisfazer enquanto homem e usar de todo esse conhecimento, todo esse desenvolvimento intelectual para o meu benefício. E eu começo a consumir aqui. Eu começo a consumir ali. E eu vou nessa linha de que o racional é o que deve imperar. E aí minha cabeça começa a trocar, muitas vezes, relações afetivas por relações de consumo. Eu não começo a tratar o meu irmão como alguém semelhante, que eu devo respeito dos meus sentimentos, mas como alguém que eu meço, de cima e embaixo, pelo que ele tem, pelo que ele pode comprar, pelo que ele pode me dar, ou pelo lucro que eu posso ter sobre ele. É duro isso. Por quê? Nós estamos deixando de lado, às vezes, essas relações. Veja, não é uma tarefa fácil. Nós não estamos querendo colocar aqui uma reflexão de que essa seja uma tarefa fácil. Na verdade, é uma tarefa muito difícil. É um progresso material muito forte e impactante sobre nós, que existe e que muitas vezes nos confundimos. Mas nós devemos minimamente ter a consciência de tudo isso para que possamos modificar dentro de nós e não possamos ter tanta confusão entre as coisas. E possamos retornar o sentimento, sim, ao que é o seu valor verdadeiro. Não é? Deixando de lado o consumo ou diminuindo ele apenas para o que é necessário e valorizando o meu irmão na medida do respeito e do amor que eu tenho a ele enquanto espírito. A natureza, portanto, deve ser cuidada. Eu não devo me ensoberbar. Eu devo transformar o mundo, olhando ele, então, como um benefício que me é dado para que eu possa avançar. Imagine se eu encarnar aqui na Terra daqui 100, 150, 200 anos e encontrar um mundo devastado, um mundo com mais dificuldades, um mundo mais cheio de facilidades racionais criadas pelo homem, mas dificuldades naturais impostas por esse mesmo homem. Quão dolorosa não vai ser a minha jornada aqui? Eu preciso ensinar, então, às novas gerações que o mundo deve ser, sim, cultivado, acalentado, respeitado, sustentado. E essa questão de ficar nessa dicotomia, o mundo está melhor, o mundo está pior, nós estamos evoluindo, então nós estamos evoluindo. Será que é possível, então, que em algum momento, dada essa nuvem, essa cortina de fumaça que o homem tem à sua frente, não consegue tatear exatamente qual é o seu caminho, qual é a perspectiva que ele deve seguir, será que esses possíveis erros podem levar o mundo, então, a uma situação de dificuldade tal que as pessoas aqui venham a se tornar pessoas piores? O que o Espiritismo nos diz a esse respeito? Será possível isso? A Terra parar de evoluir ou regredir? Se a finalidade dos espíritos é a encarnação para que ele possa ser levado à perfeição e existe a progressão dos mundos, nós sabemos que a Terra já progrediu muito e ainda progredirá mais, mas não é possível evoluir, é possível só evoluir. Mas se tem às vezes tanta gente jogando contra, será que nós não temos o risco de ir para o buraco? Será que existe o apocalipse daqui a pouco? Essa ideia de apocalipse ela é muito fruto das nossas raízes, né? Anteriores de um cristianismo que pregava um Deus punitivo e que muitas vezes trouxe na nossa cabeça essa ideia de que um dia o mundo vai se acabar. Não é essa a ideia. Um dia o mundo vai se transformar, está se transformando desde a sua criação para melhor. Estamos saindo já há muitos anos e ainda vamos demorar outros tantos anos de um mundo expiatório para um mundo regenerador. Não é no passe de mágica, não é no estalar de dedos que isso ocorre. É progressivamente também. Aqui o sofrimento é muito grande, né? No expiatório. Aqui ele tem que ser menor. Aqui a maldade impera. Aqui a maldade ainda existe, mas é menor. Eu procuro avançar, eu procuro evoluir. E se eu não quiser evoluir? Você possivelmente vai ser convidado a não encarnar na Terra.
você vai reencarnar num mundo que seja necessário o seu afloramento do seu coração para a compreensão do mundo como um lugar benéfico à sua existência e ao do seu próximo, respeito, um carinho pelo mundo, pelo seu irmão. Usar essa inteligência realmente de forma positiva. No Consolador, Emmanuel nos fala que o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Ou seja, eu deixo de lado os meus sentimentos e a evolução dos meus sentimentos e trago apenas a evolução material, entronizando a inteligência apenas nesse aspecto. Precisamos, então, trabalhar a inteligência dos sentimentos. O progresso intelectual também é útil ao nosso adiantamento, porque eleva a alma e faz-nos julgar mais corretamente nossas ações, facilitando assim o progresso moral. Olha que conexão interessante, então, isso é tudo que eu falei até agora. O progresso moral, ele é desenvolvido sempre mediante a alavanca do progresso intelectual. Se eu tenho progresso intelectual, me facilita então a questão do progresso moral, porque o meu nível de compreensão das coisas aumenta e eu posso exercer o meu livre-arbítrio então de forma mais plena, mais abrangente. Existe uma filósofa judia, Hannah Arendt. Ela, ao final da Guerra Fria, ela foi na Alemanha nazista, ela foi expatriada, ela foi colocada fora do seu país, ela pediu asilo nos Estados Unidos, em outros países, e ali viveu e se viu uma pessoa sem nacionalidade, uma pessoa refugiada, uma pessoa que sofreu os terrores do nazismo, da perseguição, da violência. Nem por isso ela se diminuiu, mas ela fez uma reflexão muito profunda sobre essas atitudes negativas que o nazismo produzia sobre o seu povo. Ela dizia o seguinte, que a banalidade com que era tratado o mal fazia com que as pessoas entendessem o mal como algo normal. E aquelas pessoas que entendiam o mal como algo normal não eram tão culpáveis quanto aquelas que tinham uma capacidade de reflexão mais profunda. Aquelas que tinham uma capacidade intelectual mais aprofundada, mais firme, de forma a entender sim que o mal faz mal para as outras pessoas e não simplesmente cumprir ordens. Então muitos dos nazistas ali se viam perante julgamentos e diziam: eu só estou cumprindo ordens. Mas agora você está sendo julgado e você será levado à forca. Mas o que eu fiz de mal? A pessoa não compreendia. Ela falava: estou seguindo apenas ordens. E na nossa cabeça, vendo toda a situação de fora, a gente às vezes imagina que o nosso irmão, que ainda não está fazendo bem, muitas vezes pratica o mal, e nós mesmos, ao deixarmos de praticar o bem e acabamos praticando o mal, não entendemos que nós precisamos avançar intelectualmente para que nós não banalizemos o mal, para que o mal não se torne algo comum, repetitivo, que faça parte do nosso cotidiano, e ele se torne sim algo que deve ser colocado de lado para que o bem floresça. Essa reflexão, então, dessa filósofa judia, nos traz justamente essa conexão de que é possível avançar moralmente, mas o progresso material ele serve de alavanca para que o livre-arbítrio seja exercido com mais plenitude. Sem a capacidade de raciocínio mais aprofundado, eu tenho dificuldades também em desenvolver meus... Eu falo assim: nossa, mas tem tanta gente simples que faz bem. É verdade. Tanta gente que não tem conhecimento nenhum, que faz tanto bem para os outros. É verdade. Ele está revelando nessa encarnação toda a capacidade intelectual e racional dela? Será? Certamente que não. Certamente que existe uma capacidade muito grande que está coberta por esse véu da existência. Então, o progresso moral é impulsionado pelo progresso intelectual, questão 780 do Livro dos Espíritos. Eu consigo compreender melhor a diferença entre o bem e o mal quando eu trago meu livre-arbítrio para um nível melhor de inteligência.
Quando esse livre-arbítrio é exercido mediante reflexões profundas, reflexões e ponderações sobre tudo que eu faço, não de forma irrefletida, não de forma inconsequente. Quão melhor nós seremos, então, quando pensarmos cada vez mais nas nossas atitudes. E pensar que cada vez mais é nos conhecermos, é entendermos por que fazemos as coisas. É fazer realmente esse olhar para dentro, que é a busca do conhece-te a ti mesmo, para que a reforma íntima ou a mudança das escolhas do livre-arbítrio possa florescer realmente com mais força e mais beleza, para que essa parte moral possa realmente emergir de forma a beneficiar os meus irmãos. Paulo de Tarso diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A minha cabeça me diz que eu posso agir de muitas formas, mas será que tudo isso que o meu livre-arbítrio me coloca é bom? É positivo? É amoroso? Eu posso escolher, então, aprendizado em razão de escolhas felizes ou infelizes. Maiores dificuldades, muitas vezes, no caminho, não quer dizer que o caminho mais difícil seja um caminho mais infeliz, mas às vezes é um caminho de mais reflexão, um caminho de mais ponderação e aprofundamento dentro de si sobre o que é melhor para a vida do seu irmão e depois para a sua vida. Fazer o bem àquele que está no seu redor, naquele seu próximo, naquele seu familiar, e tornar-se também pessoa mais feliz em direção a Deus. Utilizei, portanto, a inteligência para o bem de todos, e não para se elevar, para se ensoberbar. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante deve ser usada para lavrar a terra, sim, mas com benefícios maiores, não a si mesmo, mas ao outro. Não pensar em consumos apenas, mas pensar em algo mais grandioso. Humildade de encontro de si. Posso ver muitas dificuldades ao meu redor, mas eu não preciso me colocar sozinho em dificuldades, me colocar em culpa e tristeza por ver as dificuldades no mundo, jogar a toalha e pensar que só porque o mundo tem tantas dificuldades, eu também vou fazer menos. Não. Alguma coisa de positivo, alguma coisa de benéfico existe ao seu redor, na sua vida. Seja um amigo, seja um professor, seja alguém na casa espírita, seja alguém na rua que te dê um sorriso. Alguma coisa de boa você pode tirar da vida, e isso servir de alavanca também para você querer agir melhor, querer agir com mais amor, com mais plenitude. O nosso limite, portanto, é muito estreito. Tenhamos essa clareza, vamos procurar sempre progredir, sempre no intuito de melhorar o nosso moral, mas também o nosso intelectual. Um auxilia o outro. Não fujamos das provas, elas são difíceis e nós ainda somos muito pequeninos, muito limitados dentro do que Deus ainda há de nos proporcionar perante a vida infinita que temos. Quais são os limites desse universo? O que sabemos daquilo que não sabemos? Eu trouxe um videozinho para a gente finalizar e refletir um pouquinho sobre isso daí. Quanto de conhecimento a gente tem acerca do mundo? Qual o nosso tamanho perante o universo? Será que o nosso conhecimento sobre tudo que existe no universo é algo significativo? Só uma informação: mais de 90% do que existe no mundo, no universo, é algo que nós não sabemos o que é. Nós sabemos que existe, mas não temos um nome para ele. Não é matéria, não é energia. Chama-se matéria escura e energia escura. Se você perguntar para um cientista o que é isso, ele não sabe te responder. Mas mais de 90% do universo é isso. Quanto que a gente sabe realmente? Vamos ouvir esse videozinho aqui só para tentar refletir um pouco sobre o nosso tamanho. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica
que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse uma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu aqui, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é uma espécie solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. O Carl Sagan, então, traz essa reflexão para a gente. Ele foi um cientista e divulgador brilhantíssimo do século passado, mostrando para a gente, então, na visão da Voyager, que era uma espaçonave que viajou através do sistema solar, qual o tamanho da Terra e qual o tamanho dessa nossa existência.
Sabemos sim pelo Espiritismo que estamos bem além disso tudo, mas neste momento, nesta oportunidade, neste local, é o que temos para fazer, é o que temos que conservar, é o que temos que amar e agir melhor e sempre crescendo, para que possamos realmente transformar nossos corações e possamos realmente galgar escalas na nossa evolução espiritual. Possamos todos estar em paz e seguir refletindo sempre o bem maior, que é o bem em servir o nosso irmão. Colocar ele sempre em primeiro lugar. Permaneçamos todos em paz.